Por isso o Senhor Jesus falou, não é? Quero insistir nisso. Vigiai e orai. Para quê? Olha só, a primeira coisa que o Senhor Jesus fala antes da oração é o quê? Vigiar. Antes da oração é vigiar. Desculpa aí. Antes da oração é vigiar. Inclusive, tem um papelzinho aí com o QR Code do YouTube. Tem mensagens que nós separamos para esse jejum de Daniel e para essa troca de espírito que você não acompanhou, tem que acompanhar. Acompanhe de novo, preste atenção. Inclusive tem isso, vigiar o quê? Então a gente está ali meditando detalhadamente o que você tem que vigiar, com detalhes. Mas enfim, antes de orar, tem que vigiar, estar atento. Resumidamente, vigiar o que você pensa, o que eu penso, quais os argumentos que eu tenho aceitado na minha cabeça, com respeito ao pecado e com respeito aos problemas. Então o diabo quer que a gente fique embriagado pelas novas doutrinas, embriagado pelo sentimento, embriagado pelos argumentos do diabo, e aí então a gente não vigie. Isso é normal, todo mundo faz assim, todo mundo faz desse jeito, todo mundo que eu conheço é assim. Mas vai indo pela mente natural. Então ele fala, primeira coisa é vigiar, depois orar. E antes de vigiar e orar, preste atenção, antes de orar e vigiar, para ser curado, ser liberto, ser transformado, resolver problemas, a primeira coisa que ele dá direção para orar e vigiar. Primeira coisa, prioridade. Então a gente tem que vigiar os pensamentos com respeito a medo, dúvida e orar para cura, para libertação, para resolver problemas. Mas antes de tudo isso, como ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, sua justiça. Então, antes de vigiar e de orar para resolver problemas, tem que orar e vigiar para que não entreis em tentação. Não entreis em tentação. E a tentação aqui, eu repito, na meditação que fizemos do vigiar o que está esmiuçado, mas não é só tentação de adulterar, tentação de mentir, de roubar. O diabo nos tenta de muitas formas. Ele tenta a gente a ficar com medo. Através do problema, da situação, tenta a gente a ficar com medo, tenta a gente a ficar com mágoa, tenta a ficar cheio de dúvida, tenta a se desesperar, a olhar para a situação e achar, não vai dar. Então, se eu quero vencer tudo nessa vida, sobretudo para a salvação eterna, eu tenho que estar orando e vigiando antes de orar para as outras coisas, para que Deus não me deixe entrar em tentação, para que Deus me ensine o que eu tenho que fazer para o meu espírito estar forte. Então as pessoas oram por muitas coisas, jejuam por muitas coisas, mas quem é que ora, jejua, pede para Deus não deixar entrar em tentação, para ensinar a vigiar, para ficar atento àquilo que enfraquece o espírito, que traz o espírito abatido, fraco, de dúvida, de ciúme, todo tipo de espírito e até de incredulidade. Então, se você não fazia, passe a fazer, porque isso está na oração do Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou, de tantas coisas que o Senhor Jesus podia ensinar, que pedíssemos na oração do Pai Nosso, dentre tantas coisas ele colocou prioridade. E uma das prioridades é pedir que não nos deixe entrar em tentação. Então tem um monte de gente entrando em tentação. Na guerra, na luta, no deserto, no problema, no pecado. Porque ela só pensa em resolver problemas. Como que eu vou resolver problemas, e principalmente os impossíveis? Como que eu vou vencer o pecado, se primeiro eu não estou estruturando a minha base com Deus? O alicerce. A palavra na minha cabeça, não é decorada não. Você vê que a pessoa pode fazer, felizmente muitos assim se tornam pastores fazendo teologia. Pegou o diploma, agora pode ser pastor. E não aprendendo, passando, se libertando, passando pelos estágios. Mas enfim. Então, isso é muito importante. Então,
Aí ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, o espírito, ele não é fixo. O espírito humano, aqui ele está falando do espírito humano. O espírito não é uma coisa fixa. A carne é. A carne é. Põe aí, por favor. Quem falou foi o Senhor Jesus. A carne é. Não disse está. É fixo. Carne, natureza humana, coração, emoção. É fixo, é fraco. Sempre o coração, a carne vai querer a facilidade, o chorar, o desistir, matar, ficar trancado, depressivo, duvidar. Sempre é o mais fácil. Fracassar, sempre que é o mais fácil. Mas o espírito não. O espírito está pronto. Então o espírito, ele é moldado. O espírito é moldado. Ele pode estar pronto, pode não estar pronto. Pronto para quê? Para vencer a fraqueza da carne. Para vencer todas as fraquezas da carne. Todos os sentimentos que destroem a fé, que nos afastam de Deus. Vencer o pecado, vencer tudo. Eu só vou poder, eu tenho vou fazer 40 anos na Igreja Universal. 40 anos. 34 e pouco no altar como pastor. Se eu parar de vigiar, se eu parar de praticar isso, você iria ouvir amanhã que eu caí, que eu saí da igreja, que eu roubei, que eu adulterei, que eu fiz alguma coisa. Porque 40 anos na igreja não garantem nada. Conhecer a Bíblia não garante nada. Saber o que está escrito não garante nada. Dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor não garante nada. O que garante é obedecer, é vigiar todo dia. Vigiar os meus pensamentos, sentimentos, reações, se eu estou dentro da palavra de Deus ou não. É eu estar moldando o meu espírito para que ele esteja sempre pronto. Sempre pronto. Até aqui, Deus me ajudou e meu espírito tem estado pronto nas guerras, nos desertos, nas injustiças. Mas se eu bobear, e o meu espírito não estiver mais pronto na próxima guerra, na próxima luta, no próximo deserto, na próxima injustiça, eu vou cair. Acabou, é assim. Por isso que o diabo nunca desiste. Você acha que o diabo ele vai ficar perdendo tempo tentando uma coisa que ele nunca vai conseguir? Hein, gente? O diabo tenta voltar para o céu? Ele tenta se arrepender? Pedir perdão para Deus? Não tenta, porque acabou, está definido, já era. Não tem jeito. Mas por que ele fica tentando a gente? Porque ele sabe que dá até o último instante. E o Senhor Jesus falou isso às igrejas do Apocalipse. Aquelas que estavam salvas, cuide para não perder a sua salvação. Quer dizer, não tem negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Não, mantenha a salvação. Que é o espírito pronto. Então, às vezes, a pessoa está dentro da igreja, mas o espírito dela não está pronto. E aí, porque ela está orando, porque ela está buscando a Deus, porque ela faz até voto e propósito, ela fica frustrada. Meu Deus, mas eu estou na igreja, mas eu vou na igreja, mas eu sou dizimista. Ah, meu Deus, por que isso? Porque o espírito não está pronto para obedecer a palavra, para enfrentar o que tem que enfrentar. Vai sucumbir, eu, você, todos nós. Então, é uma prioridade. O nosso espírito tem que estar pronto. Como o meu espírito vai estar pronto? Ô bispo, meu espírito, eu preciso trocar de espírito, porque hoje eu estou com um espírito fraco, abatido, desanimado, espírito do pecado, de incredulidade. Como você vê o caso de Judas, de Tomé. Tomé era incrédulo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Hã? Não. Não era incrédulo. Quando o Senhor Jesus falou, olha, vocês vão e no meu nome, vocês vão curar enfermos e vão expulsar demônios. Tomé creu? Creu ou não? Creu, foi. Expulsou demônios? Sim.
Só que, quando o Senhor Jesus estava para morrer, Jesus falou. Palavra. Ele começou a preparar o espírito dos apóstolos. Antes de morrer, Jesus começou a preparar o quê? O espírito, orando e jejuando. Como? Falando, dizendo para eles o que iria acontecer. Ele disse, eu digo isso agora, para que quando acontecer, vocês não se preocupem, não se escandalizem, vocês não... Mas por que isso está acontecendo? Então, pouco antes de morrer, Jesus disse, olha, chegou a hora, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser espancado, rejeitado, desprezado, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Então, quando Jesus começou a falar o lado ruim, que ia ser preso, que ia ser rejeitado, espancado, crucificado, só isso entrou na cabeça de Tomé. E dos outros também, mas de Tomé foi mais ainda. Ele não ouviu a parte, vou ressuscitar no terceiro dia. Está sendo claro, gente? Quem está dormindo aí, por favor? Por favor, gente, preste muita atenção. É assim que nós vamos vencer ou perder, todos vocês. Preste muita atenção. Jesus estava moldando o espírito dos apóstolos, dos discípulos, para o que viria a acontecer. Mas eles não, nenhum deles ouviu. Nenhum deles ouviu que era necessário, que ele veio para isso, que ele ressuscitaria. Só ouviram, vai apanhar, vai morrer, vai isso. Só ouviram o pior. O diabo trabalhou para que eles só ouvissem e guardassem na cabeça o pior. E não o resultado daquele sacrifício. Então, quando Jesus morreu, aí as mulheres foram lá no túmulo, os anjos estavam lá dizendo, olha, ele não está aqui, ressuscitou como disse, como havia dito, como ele tinha falado. Fale para todos os outros discípulos e ele vai esperar vocês lá na Galileia. E quando falaram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele disse, nunca, se ele não aparecer na minha frente e deixar eu colocar o dedo no buraco do prego, no buraco da lança, de maneira nenhuma eu vou crer. Olha só, mas era um apóstolo, tinha curado, tinha expulsado demônio, andou com Jesus, sim ou não? E quantas pessoas aqui dentro da igreja com espírito de incredulidade, conhecem a Bíblia, de repente pregam, falam, sabe decor, canta, louva, chora, flutua. Mas o espírito de incredulidade está dentro dela. Ela ouve a palavra de Deus, não é bem assim não. Meu caso é outro, meu caso é diferente, não, Deus sabe, meu problema, não sabe de nada. Ela ouve a palavra de Deus. Olha, tem que ter sacrifício. Não brigue mais com seu filho, não brigue com o marido, não olhe para a situação, entregue para Deus. Não fique ligando, você está onde? Está vivo ou está morto? Confia. Não, meu filho, o caso é muito grave, se eu não for atrás, vai morrer, se eu não for atrás. Espírito de incredulidade, não consegue crer no que é ensinado. Busque primeiro para você, busque o Espírito Santo, resolva a sua vida com Deus, seja possuído pelo Espírito do Altíssimo, para você poder salvar os outros. E a pessoa, em espírito de incredulidade, não, eu preciso orar, vou orar mais pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha casa, pelo meu dinheiro, por isso, por aquilo outro. Então o diabo se aproveita. Será que de repente você não está aqui? E talvez anos de igreja, mas o espírito de Tomé creu por um tempo, creu em algumas coisas, mas agora no momento mais difícil da tua vida, você não consegue crer mais. Você crê assim na boca, não, Deus é grande, Deus é vivo, Deus é poderoso, é o impossível, você canta, mas na prática, quando a coisa aperta, meu Deus, não estou vendo, não vai acontecer, meu Deus, cadê, por quê? Você se entrega ao espírito de autocomiseração, de medo, de dúvida.
Então, a mente, ela molda o espírito. Tomé estava crendo ou incrédulo? Até o dia da crucificação. Deixa eu mudar a pergunta. O espírito de Tomé, até o dia da prisão, era um espírito de fé ou de incredulidade? Mas depois daquelas palavras, e aí os olhos viram e o diabo veio, está vendo? Acabou, morreu. Entrou o espírito de incredulidade. Quer dizer, o espírito dele foi moldado. Porque na cabeça dele ficaram aquelas palavras. E o que os olhos mostraram? Mataram o Messias. Mataram o Mestre. Tudo isso já estava escrito. Jesus falou várias vezes, eu vim para isso, eu vim para morrer. Eu vim para morrer, para tomar o lugar de vocês. Para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que estava escrito se apagou. O diabo tirou e ficou ali. Morreu, acabou, mataram. E agora? Então o espírito é moldado. Se você decidir que você vai viver pela palavra de Deus, você vai crer naquilo que está escrito só, ponto final. É fácil? Não, é muito difícil. Mas funciona, resolve. Então o seu espírito vai ser forte. Então o espírito humano não é trocado com oração. A oração é muito importante, faz parte, o jejum. Mas sem você plantar a palavra na tua mente, não adianta. Pode orar todo dia, 24 horas, todo dia, até morrer. Não vai mudar o seu espírito. Pode orar de joelho no monte, no céu, não vai mudar o espírito. O espírito muda quando a gente muda a cabeça. Que aí Deus vê a entrega, Deus vê a escolha, Deus vê a decisão, e aí Ele mesmo vem e nos dá um espírito novo, que é pela própria palavra. Então, o espírito é moldado pelos pensamentos. Troque os pensamentos e haverá troca de espírito.